Nós estamos aqui para o nosso terceiro episódio e o tema dele é como funciona a epigenética lá na nossa célula mesmo. Eu recebi uma pergunta muito importante de uma querida sobrinha, a Marcela, que vem me acompanhando nesses podcasts, e ela então fez a seguinte indagação: toda criança nasce saudável, ou toda criança saudável nasce com seus genes preservados? E a mudança neles com base no meio que estão inseridas, essa pergunta me inspirou demais para a gente gravar esse terceiro episódio. Então, sim, todos nós, sim e não, nós nascemos com uma carga genética dos nossos pais, e esses genes que vêm de pais e de mães, numa criança extremamente saudável, já podem vir, sim, com marcações para adoecimentos. Então, nós temos genes saudáveis e genes que vêm mutados, potencialmente capazes de expressar um adoecimento. O que determina se eles vão expressar ou não é o que a epigenética explica, é o meio e o estilo de vida. Então, o mapeamento genético é um teste, por exemplo, que analisa a sequência do DNA de uma determinada pessoa, que a amostra é extraída do sangue ou da saliva, justamente para identificar se há ou não presença de mutações patogênicas relacionadas a uma determinada síndrome herdada, por exemplo, câncer. Então, entretanto, o mapeamento genético apenas mostra a condição dos genes. Você vai simplesmente saber o que você tem de genes potencialmente perigosos. Ainda a intervenção desses genes potencialmente mutados ainda é pequena clinicamente. A gente não tem ainda isso em larga escala e para todo tipo de síndrome. Desculpa. Mas o mais importante é você conhecer que, de fato, dependendo do seu estilo de vida e do seu meio, um gene que é potencialmente perigoso, foi herdado com marcação para câncer, por exemplo, ele pode jamais se expressar, porque o meio o contém. Nós vamos explicar agora mesmo como. Ou, por exemplo, uma doença, uma pessoa que tem todos os genes saudáveis e, dependendo do meio em que ela estiver inserida, e do seu estilo de vida, ela vai desenvolver, sim, uma doença, um câncer, por exemplo. Então, a epigenética é justamente a área da ciência que estuda como esses elementos do nosso comportamento e do ambiente em que estamos inseridos se associam para criar mudanças que vão afetar a maneira como os nossos genes funcionam e se expressam, não só em nós, foi o que a gente viu no segundo episódio, mas também nas gerações futuras. Isso é que é importante de ser dito. Então, como é que funciona essa proteção da epigenética lá na nossa célula? Existem 3 processos importantes. Eu vou tentar fazê-los bem palatáveis, porque são temas áridos da genética, mas vamos lá. O primeiro processo é chamado metilação do DNA. Então, o que é isso? É a adição de um grupo químico, nesse caso, metil, que vai ao DNA, né? Que vai bloquear a função do RNA. O RNA é o seguinte, é aquele irmão companheiro da jornada do DNA que vai fazer a leitura dos genes que estão ali no nosso DNA e assim vai mandar aquela cópia da planta básica para o canteiro de obras para que proteína seja produzida. Então, a metilação do DNA, quando um metil entra na jogada, ele bloqueia essa função do RNA. Então, o RNA não vem e não vai fazer uma cópia xerox daquela planta básica. E, portanto, a gente não vai mandar aquela cópia xerox para o canteiro de obra. E, consequentemente, nós não teremos nenhuma célula produzida a partir de um gene potencialmente perigoso. Então, essa é a primeira grande função da epigenética. A segunda, ou seja, função e mecanismo de ação. A segunda é a chamada modificação da histona. Espera lá, nós vamos entender isso muito bem. O que vem a ser isso? A histona é um invólucro proteico, é uma proteção do DNA. Quando o DNA está completamente coberto pela histona, não vai haver leitura de gene algum. Então, esse processo é conhecido como desativar o gene. Isso quer dizer que um gene potencialmente perigoso, que
que teria uma mensagem potencialmente danosa, que, ao ser enviada para o canteiro de obras, ia replicar nas células e adoecê-las. Isso não vai acontecer. Quando as estonas, então, não cobrem completamente o DNA, esse é o problema, porque parte dele é exposto, permitindo, então, uma leitura, uma cópia. E nesse caso, nós vamos dizer que aquele determinado gene foi ativado e a sua mensagem será reproduzida em células futuras. Então, no caso de um gene potencialmente perigoso para o câncer, por exemplo, ele vai ser reproduzido. E, finalmente, a gente tem o terceiro mecanismo de ação, que é o RNA não codificante. Então, vamos entender isso. O DNA em si, essa coisa maravilhosa, essa planta básica maravilhosa, ela tem instruções para fazer RNA codificador e RNA não codificante. Lembra que o RNA é a nossa máquina Xerox, que vai fazer a leitura daquele DNA para enviar para o canteiro de obras. O RNA codificador é aquele responsável por ler e copiar essa planta básica contida nos nossos genes e, em seguida, coordenar a produção de proteínas novas pelo corpo afora. Essas proteínas são muito essenciais, porque são elas que fazem reparos de tecidos que nós machucamos, ela é que conduz à cura de determinados adoecimentos, elas são responsáveis por todo tipo de função no corpo humano. Então, muito importante. No caso do RNA não codificante, quando o nosso DNA fala, epa, não produzir o RNA não codificante, significa que essa planta básica não será lida e, consequentemente, nenhuma informação será carregada para as futuras células. Então, se ali houvesse um gene com defeito, né, digamos assim, ele não vai se replicar em novas células. Por isso é que se diz que o RNA não codificante ajuda a controlar a expressão de genes, nesse caso, importantíssimo para nós, que são os potencialmente perigosos para vários tipos de síndromes. Então, a epigenética está ativa desde o momento do nascimento. Esse processo de metilação do DNA, ele está muito mais forte, presente, vigoroso ao nascermos do que aos 100 anos de idade. Entretanto, é espetacular imaginar que sempre esse processo está ativo e, dependendo do estilo de vida e dependendo do seu comportamento, você pode passar uma vida inteira com esse processo de proteção a seu favor. Então, algo espetacular que pode afetar a qualidade de proteção da expressão de determinados genes que contêm essas informações para certas doenças, ou genes que podem ser alterados negativamente pelo seu estilo de vida ou pelo ambiente que você está inserido, está nas suas mãos. Isso é espetacular, mas isso também é um desafio, porque uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem para si é mudar hábitos. E eu gostaria muito que a nossa próxima série de podcast fosse sobre exatamente esse tema, sobre o estilo de vida. E eu espero você lá, com seus comentários, para que a gente possa enriquecer esse momento. Obrigada, gente!